Muito obrigada, doutora Ana Míria. Realmente, a gente dispõe de pouco tempo, né, para explorar de maneira aprofundada todas as análises e recomendações que a pesquisa traz, mas, por outro lado, o lado bom disso é que a gente tem uma pesquisa que está disponível e acessível para quem queira, né, na internet. Então, a gente recomenda, né, fortemente a leitura, a consulta, e agradecemos, né, mais uma vez, sua participação, e do Fórum Justiça e de Crioula nesse nosso encontro. Então, eu vou, então, já de imediato passar a fala, então, para o nosso inscrito, só esclarecendo que as ordens de fala aqui serão em conformidade com a ordem das inscrições que nós recebemos. Então, a próxima pessoa aqui na minha lista é Dr. Rodney Jericó, que vai falar representando o GLE10, Instituto da Mulher Negra. Obrigado, Isadora. Quero agradecer também o William, o ouvidor aqui da Defensoria do Estado de São Paulo. Também dizer que nós fazemos parte do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo, onde a gente debate, inclusive, muitos desses pontos trazidos pela doutora Ana no relatório. Confesso, e numa uma rápida conversa hoje com o William, pela manhã, disse a ele: William, eu não tive tempo de ler o relatório, ele é muito denso, é complexo, tem muita informação, e ele me tranquilizou, inclusive, dizendo: olha, o relatório vai ser exposto e a gente vai debater sobre ele, e eu fiquei absolutamente tranquilo, até porque é uma temática que a gente já vem trabalhando há muito tempo, né? Eu estou hoje responsável pelo SOS Racismo de GLE10, Instituto da Mulher Negra, aqui em São Paulo, onde a gente tem um histórico longevo aí de combate, enfrentamento ao racismo, ao sexismo, e também uma história longa dentro do sistema de justiça, onde GLE10 foi o primeiro SOS Racismo que se apresentou no Brasil para lidar com esta temática, com um propósito inicial de que o Tribunal de Justiça de São Paulo criasse internamente um debate sobre as questões raciais e os casos especificamente. Então, eu fico muito feliz de estar participando aqui com vocês hoje e espero poder dar alguma contribuição. Mas, voltando ao relatório, e especificamente no item de acesso à justiça, primeiro, eu acho que nós termos uma defensoria pública no Estado de São Paulo hoje, com um núcleo, que é o NUDIR, aqui representado pela doutora Isadora e pelo doutor Vinícius, que nós sabemos que são, além da autoidentificação como cidadão e cidadã negra, exercem um trabalho absolutamente importante, não só na defesa dos direitos da população negra, mas também trazendo a pauta da questão racial e de pluralismo dentro da Defensoria Pública. Eu acho que esse é um trabalho absolutamente importante. Ativar som. Está dando aqui 100. E ao mesmo tempo, nos faz também relembrar de quando nós começamos a participar dessa proposta de criação da Defensoria Pública no Estado de São Paulo, onde GLE10 e muitas outras organizações, assim como Educafro, do Frei Davi, à época nós tínhamos também o Instituto, o SOS Racismo do Instituto, me fugiu o nome agora, que a doutora Maria Silvia, o doutor Simvaldo faziam parte, e nós defendíamos já naquela oportunidade, não só que a Defensoria tivesse um olhar específico para a questão de cotas, que tivesse uma política de ação afirmativa, mas que também, quando criada a Defensoria, tivesse um olhar também distinto para a população negra, que é a mais vulnerável, pelo menos em termos percentuais, não só no Estado de São Paulo, mas no Brasil, né? E digo isso com propriedade porque dentro do SOS Racismo de GLE10, a gente faz esse atendimento,
fazíamos esse atendimento à população de maneira ampla. Nós tínhamos inicialmente uma parceria com a delegacia especializada, que trata de crimes raciais, o delegado titular e o auxiliar e nos encaminhavam as vítimas para que nós pudéssemos assessorá-la, né? E isso foi crescendo a ponto de nós termos depois a criação de um SOS Racismo na Assembleia Legislativa e outras organizações da sociedade civil também se viram na obrigação de trabalhar a temática do racismo e do acesso à justiça. Mas ter a defensoria, eu acho que traz um avanço muito grande para essa parcela da população, absolutamente invisibilizada, com N problemas, né, de moradia, de acesso ao mercado de trabalho, e a defensoria seguramente deve exercer e tem exercido um papel importante na defesa desses direitos e também contribuindo no sentido de trazer esse debate à luz. Esse relatório, do qual eu vou... ok. Sem som. Do qual a gente, seguramente, todos nós que estamos aqui na sala, vamos ter que ter um tempinho maior para nos apropriarmos de toda a informação que traz aí e, de alguma maneira, ajudar a defensoria em todos esses pontos que são levantados no relatório, e Gueledé já fica aqui à disposição do NUDIR e da própria Defensoria Pública para contribuir nesse trabalho. Quero parabenizar, inclusive, Crioula, que é uma entidade do Rio parceira nossa de longa data e que desenvolve também um trabalho de combate ao racismo excepcional. O trabalho da Defensoria, nesse sentido, também tem um aspecto importante para dentro da própria Defensoria, né? O NUDIR e a Isadora, junto com o Vinícius, pautando esse tema, e a gente tem acompanhado isso dentro do Conselho, né, onde a gente, inclusive, até 2 ou 3 reuniões passadas, o William pode se recordar melhor, nós estávamos tratando das portas de acesso da população, se havia ou não um censo que indicava percentual de população negra que acessava a Defensoria Pública, quais as demandas que eram levadas à Defensoria Pública, para que houvesse um mapa mais abrangente de toda a atuação da Defensoria. E também discutimos há pouco tempo qual a importância dos núcleos. Nós, advogados e advogadas negras que militamos nessa temática, a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande, porque o sistema de justiça ele é absolutamente racista, absolutamente conservador, não é? E nós temos que transpor muitas das etapas para, lá na frente, obter algum êxito em favor da vítima. Seguramente a Defensoria enfrenta os mesmos problemas que os advogados das entidades e advogadas das entidades também enfrentam quando levamos uma situação ou qualquer caso relativo à discriminação de raça, de gênero, ou qualquer situação de intolerância religiosa, por exemplo. A gente sabe que o sistema ele não está preparado para lidar com essas questões. Então, nós temos que passar numa primeira etapa pela questão da delegacia, quando nós estamos falando da esfera penal. Depois nós temos que dialogar de maneira muito objetiva e fazendo uma fundamentação muito forte junto ao Ministério Público. Depois nós temos que enfrentar a própria magistratura nos casos de racismo. Ou seja, é toda um sistema que nós temos posto aí que não está acostumado a lidar com essa situação. E facilitar, através desse tipo de debate, através desse tipo de relatório, o trabalho da Defensoria, agregado à atuação da sociedade civil, eu acho que pode surtir um efeito muito interessante ao longo dos próximos anos. Eu não sei como é que está meu tempo, Isadora. Se esgotou, Rodney, infelizmente. Tá bom, então eu paro por aqui e fico à disposição dos demais para a gente continuar nesse debate. Obrigado, Isadora. Eu que agradeço, a gente agradece a você e ao Gueledé, né, por toda a parceria institucional com a Defensoria Pública, pela participação no Conselho Consultivo da Ouvidoria Geral e também agora pela parceria na construção de um curso sobre direitos humanos, gênero e raça, que vai ser depois oferecido a todo o público interno da Defensoria e eventuais interessados externos à carreira. Então, o Gueledés, para a gente, tem sido uma entidade que tem cumprido um papel muito importante
para a gente fazer os avanços institucionais que a gente espera poder fazer na instituição. Então, muito obrigada, Rodney, pela sua participação. O próximo a fazer uso da palavra é o Fabinho, representante de movimentos de moradia. Fabinho, se você estiver por aí, por favor, a fala é sua. Olá, gente, boa tarde. Primeiro, aliás, boa noite já quase, né? 18h33. Queria agradecer o convite da Isadora, feita a minha pessoa. Eu, além de militante na área do movimento de moradia... Desculpa te interromper, você está com a câmera fechada, tá? Caso você queira abrir. Ah, é? Eu achei que tinha aberto aqui. Para mim parece que está aberto. Para mim aparece aberto. Então talvez seja algum problema meu. Pode continuar. Está aberta. Tá joia, desculpe. Legal. Então, continuando, assim, queria então agradecer o convite, excelente iniciativa, né? Agradecer aí mais uma vez esse convite. Eu milito na área da moradia, também na pauta da assistência social e da infância. Estou vendo aqui o nosso ouvidor William, também saudá-lo, né? Uma pessoa que a gente já conhece já há algum tempo, a caminhada, e dizer que essa pauta é super, hiper, mega importante, principalmente no nosso âmbito, né? Que a gente atua principalmente nos rincões aqui do extremo da nossa cidade em especial, né? Onde as vítimas de tudo, né? Seja do Covid-19, seja da violência, né, policial, seja da violência institucional, né, é sempre a população negra, a mulher negra, o homem negro, o jovem negro, né, que sofre constantemente, infelizmente, pelas as estruturas ainda, inclusive do Estado, né, que acabam violando ainda mais e criminalizando ainda mais o nosso povo, né. Então é sempre importante esse tipo de debate, a forma de empoderamentos que a gente tem. Eu sempre digo, né, como a gente vem aqui da Zona Leste, de São Mateus, né, eu também como advogado e também, né, trabalhando também na Câmara Municipal na condição de assessoria da vereadora Juliana, a gente tem o orgulho de estar nesses processos todos e ajudado a construir muitas coisas e continuar nesse modelo de resistência. Por quê? Nós, jovens pretos e pretas, negros e negras que vivemos na periferia, não é dado sonhar, né? É muito raro sonhar, no máximo, na minha época, que me formei em 99 como advogado, no máximo era sonhar em ser advogado, né? E com muito sacrifício ainda. Quiçá ser defensor público, promotor, juiz, isso é totalmente distante. Então, hoje, poder fazer esse tipo de debate, discussão e proporcionar, né? Como o Frei Davi, antes de ir embora, falou no início, né? Como toda uma atuação e um trabalho de empoderamento do nosso povo, formando, capacitando, empoderando, isso é fundamental para que a gente possa ter, né, o nosso povo preto, pobre, periférico, também assumindo esses espaços todos que a gente tem tanto discutido, né? Claro que a gente teve alguns avanços, mas sempre é muito importante a gente continuar, né, buscando esses caminhos, esses avanços. Então, no âmbito da moradia, no âmbito da assistência social da criança e adolescente, nas políticas públicas que se desenvolvem, principalmente no município de São Paulo, isso é muito latente, né? Agora, nesse período, né, da pandemia, a gente vê a ausência total, principalmente nesse segundo momento, né, da força do vírus, em que a gente tem a ausência de recurso lá na ponta, né? A gente precisa de recursos para poder fortalecer, né, a comunidade e fazer com que ela fique efetivamente dentro de casa. Então é muito fácil dizer temos que ficar em casa, usar máscara, né? Claro que tem que falar, não é isso que se trata. O que se trata é se alimentar, é levar o pão de cada dia. E para isso a gente precisa, de fato, de ter condições. E o nosso povo, principalmente esse, que a gente vem discutindo, é o que mais sofre, porque é o que precisa estar indo para a rua, é o que precisa estar buscando alguma coisa. Então, toda essa iniciativa trazida pela Defensoria Pública, né, pela defensora Isadora, pelo núcleo, né, com a ouvidoria, é muito importante, muito salutar, e acho que a gente tem que cada vez mais propagar isso. Então, era um pouco isso, quero agradecer aí o convite, né, aqui vi vários amigos e amigas, né, na militância, como a Luciana já falou, né, que também está por aí, então quero saudar a todos e ficar à disposição também para o debate.
Muito obrigada, Fabinho. Importante a sua participação, muito importante a sua contribuição aqui nesse espaço. O próximo inscrito é o Juninho, do Círculo Palmarino. Juninho, você está por aí? Alô, tô sim. Tá me ouvindo? Sim, estamos. Eu não sei se minha câmera vai abrir. Bom, acho que foi. Gente, boa noite a todas e todos e todes. Agradecer aí imensamente a defensora Isadora pelo convite, parabenizá-la pela iniciativa, né, pelo trabalho que vem desempenhando aí à frente do núcleo. Saudar aqui também o William, que é ouvidor. Eu acho que eu não consegui participar do início, eu estava em aula até agora há pouco, perdi um pouquinho do início, mas tive a oportunidade de conversar recentemente com a Isadora, entender um pouco das iniciativas, tive acesso aí aos documentos, não consegui ainda fazer uma leitura aprofundada, mas me parece, gostaria de destacar algumas questões aqui que eu acho que são fundamentais, né? Então, acho que o primeiro, eu tive a oportunidade de acompanhar mais de perto, o ano passado, o processo da eleição da ouvidoria, né? Da ouvidoria externa, da defensoria, e foi um momento rico, né? Onde eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de conhecer mais de perto o que é essa estrutura da própria Defensoria Pública e a sua importância, né? Então, acho que uma das coisas fundamentais, né, e que também já estava latente naquele momento, nas discussões que nós fizemos, é como ampliar, né, o processo de visibilidade, de acesso à justiça, né, de democratização ao acesso à justiça, que digamos assim, o motor vocacional dessa instituição. E, para além disso, né, eu acho que é muito interessante esse movimento que o Núcleo faz de, para além, né, das suas ações cotidianas, que não é pouca coisa, né, das demandas rotineiras e que chegam a todo momento, de demandas latentes, se propor a fazer um debate mais estrutural dentro da instituição para a questão do enfrentamento do racismo e do racismo institucional, fazendo aí um conjunto de propostas, tanto para a administração geral, né, a formação de um núcleo, né, dentro da administração geral, que possa incidir sobre toda a defensoria pública, né, porque nós sabemos que muitas vezes vai se criando caixinhas, né, para dizer que atendem às demandas, né, da negritude, das mulheres, etc., mas se desvincula isso dos setores estratégicos de decisão da instituição que podem incidir na ponta, não só no núcleo de combate ao racismo, mas na ponta, em todos os núcleos da defensoria, nas subsedes, no interior do Estado, né, enfim, no conjunto da defensoria, ter uma política constante de enfrentamento ao racismo, seja no acolhimento, seja no atendimento, no racismo institucional, como na ampliação e nas demandas gerais. Então, acho muito interessante essa movimentação, e uma movimentação casada com esse processo de escuta e de fortalecimento da presença da sociedade civil no processo de construção disso, né? Assim como também na incidência no processo seletivo, né? Foi vergonhoso o último processo que eu acompanhei de ingresso na defensoria, que não teve nenhum negro, mesmo já tendo política de cotas, não teve pessoas negras que ingressaram na carreira, né? Então esse monitoramento é fundamental, né? Assim como também a incidência sobre a escola de formação dos defensores, etc. E o que eu acho que eu acho fundamental acrescentar aqui nessa discussão, Isadora, é como que dentro desse processo, né,
de movimentação institucional no sentido de ampliar esses mecanismos de enfrentamento ao racismo institucional, ao racismo estrutural na sociedade, esse processo de escuta, como a gente esse processo de ampliação do acesso na ponta, como a gente costurar tudo isso, né, também em processos de demandas coletivas que envolvam a nossa comunidade, né? Então, me parece que nesse momento, né, é fundamental que a Defensoria tenha um papel ativo na cobrança da execução da Constituição brasileira nas garantias fundamentais da vida das pessoas, né? Então, o nosso povo hoje, nós estamos aí no meio dessa pandemia, uma ampliação profunda da miserabilidade, né? Nós não temos uma política de auxílio emergencial que dê sustentação, nós temos um problema de saúde pública em colapso, e nós sabemos quem são as pessoas principais vítimas, né? Tanto, né, os estudos já mostram, né? Somos os que mais morremos, somos os que estamos em piores condições de miserabilidade e somos os menos vacinados. Ou seja, o combo da tragédia que está posta no Brasil hoje está sobre as costas da população negra. Então, que ações coletivas que a Defensoria pode promover para o enfrentamento dessas questões estruturais, né, de cobrança do Estado brasileiro para dar respostas concretas do ponto de vista da vacinação, do auxílio emergencial e de outras políticas correlatas que vão desde a esfera federal, como também nas esferas estaduais e municipais, que a gente sabe muito bem que há um conjunto de mecanismos, políticas públicas que podem ser desenvolvidos. Então, como a gente aprimorar, né, um processo de... desculpa, só encerrando aqui. Como a gente construir, a partir desse fórum aqui, demandas coletivas e estruturais para esse enfrentamento a esse, né, para além dessas dinâmicas cotidianas, né, e urgentes, e do acesso à justiça, etc., que tem a primazia por excelência da Defensoria, como também a gente criar coro numa mobilização mais ampla para essas questões estruturais que atingem diretamente o nosso povo. Então, muito obrigado aí pelo espaço, espero ter contribuído, e nós no Círculo Palmarino nos colocamos à disposição da Defensoria, no DIR, da Ouvidoria, né? Queremos estar nesses espaços de escuta, propondo de forma bastante ativa, porque entendemos que aqui é um espaço fundamental de construção política e de enfrentamento ao racismo. Muito obrigado. Muito obrigada, Juninho, por prestigiar o nosso encontro. E, de fato, a nossa intenção é que esse seja um primeiro encontro de muitos, né? Que esse seja um espaço permanente de articulação e de reflexão sobre essa temática, sobre essas temáticas que já foram aqui elencadas. Eu vou, então, passar de imediato a palavra para Priscila França. A Priscila, ela é representante da Educafro. O Frei Davi, né, era o primeiro inscrito na nossa lista, precisou se ausentar para participar de um outro evento. Então, gostaria já de garantir, através da Priscila, a fala da Educafro, caso o Frei Davi não consiga retornar em tempo, também porque Priscila tem um outro compromisso na sequência. Então, Priscila, passo já a palavra para você. Obrigada. Primeiramente, eu quero fazer as minhas considerações em me deparar aqui com o Fábio, com o Juninho. E para mim é muita alegria ter vocês aqui, saber que eu construo com vocês, saber que nós estamos aí numa liderança territorial, de base, e saber que eu tenho vocês como parceiro. É muito importante eu fazer um link com a fala do Juninho, né, que muito me representou, e para além do Juninho,
A Lia trouxe uma importante colaboração, né, com essa pesquisa, que acho que não tem necessidade de falar mais, né? Muitos pontos que a gente precisa melhorar e que essa pesquisa tem total diretrizes e autonomia para que a gente possa fazer isso de uma forma totalmente coletiva e consciente dentro da instituição. Bom, eu preparei um textinho aqui, até mesmo para não ficar muito repetitiva, né, na minha fala. Eu gostaria de falar um pouco sobre o processo das eleições dentro da Defensoria Pública, linkando também o que o Juninho trouxe também, né? Todos sabem, né, e isso também é um ponto positivo, que nós tivemos a mudança desse processo, né, e ampliando totalmente a participação para além do CONDEP. Então, isso já é um ponto positivo que nós tivemos enquanto participante da sociedade civil. E aí, outra coisa que eu também gostaria de pontuar aqui é... Só um pouquinho, daqui a pouco. O meu filho, gente, perdão, sou mãe, está estudando em casa, então a gente precisa ter essas interrupções, infelizmente é assim. E falando um pouquinho sobre a questão da minha participação e pontuando a questão do CONDEP, né, que foi ampliado, e essas 3 portas, eu gostaria de deixar aqui um manifesto e gostaria que isso fosse acolhido durante todo o processo que nós, candidatos, passamos durante o fato dentro do processo das eleições. O primeiro foi a forma da metodologia que isso foi posto para a sociedade civil. Uma delas é que a forma excludente, né, como nós, pessoas da sociedade civil, fomos portados para dentro desse processo, né? Nós não tivemos a participação efetiva do processo decisório. Uma delas é a forma como, né, o William está aqui, né, o atual ouvidor, e também que ocupou o cargo anterior também. O William ele teve a participação dentro das 3 portas. Ele dialogou com a sociedade civil, ele dialogou tanto com o Conselho Consultivo e tanto com o Conselho Superior. E isso é uma forma totalmente excludente de quem está participando desse processo. Ele teve privilégios que nós não estivemos. Então, eu acho que essa metodologia, ela deveria ser mudada, porque, assim, a partir do momento que uma pessoa, ela se candidata dentro de um cargo, o que dizia o edital dizia que a pessoa não deveria participar, não poderia presidir. E mesmo não presidindo, a pessoa participa, a pessoa acompanha a decisão, acompanha a construção, ela acompanha o que está sendo dito. Então, os candidatos que participaram da sociedade civil não teve acesso às portas, independente que quem iria votar seria as portas, a porta sociedade civil, conselho consultivo, mas a partir do momento que o Conselho Superior a pessoa chega ao Conselho Superior para que o Conselho Superior tome a decisão, essa pessoa ela tem um privilégio maior que as outras, porque ela tem um contato com essas outras portas. Então, eu acho que essa metodologia ela é totalmente racista, excludente, e ela precisa ser vista e ela precisa ser melhorada, né? E aí, falando um pouco sobre outro ponto que a Lia trouxe, falando sobre o acesso à justiça. Questões de pesquisa, questões de quem acessa a Defensoria Pública. Eu sou uma pessoa que sou moradora da Zona Leste, e eu fico pensando as pessoas que têm acesso à Defensoria Pública. A ouvidoria, ela deveria ser uma porta para que essas pessoas pudessem dialogar dentro da Defensoria Pública. E outra parte que eu gostaria também de colocar aqui é a forma como isso está sendo dialogado com a sociedade civil. Essas pessoas que realmente precisam, como Lia trouxe na pesquisa, quem são as pessoas que acessam verdadeiramente a Defensoria Pública? O quesito raça-cor, aonde que ele está sendo colocado, aonde que está sendo vendo a quantidade de pessoas que acessa a Defensoria Pública. Nós não temos esse dado enquanto sociedade. Se procuramos, enquanto sociedade civil, nós não sabemos por onde começar. E eu falo também como delegada do ciclo de conferência. Nós tivemos uma conferência que ela vai se vencer agora. Em nenhum momento, a Defensoria Pública nos procurou para dialogar,
para conversar, para construir junto, para estar junto. E a partir do momento que agora salvo engano, em 2020, final de 2020, nós teremos novamente um outro ciclo. E aí eu me pergunto para essa plenária, para esse fórum e para as pessoas que aqui se encontram, para que ter delegados, se nós não somos, nós passamos um dia inteiro construindo eixos, construindo temática, dialogando e falando e fazendo toda uma construção. E se essa defensoria não dialogou conosco, nós construímos juntos, a sociedade civil construiu com essa defensoria. Eixos de atuação, foram votados 3 eixos. E aí eu pergunto, como que está sendo feito isso? E cadê a devolutiva disso? Então, eu acho, Isadora, não acredito que a gente precisa de mecanismo de fiscalização dessas políticas. E aí eu vou finalizar a minha fala falando que dia 18 de março de 2020, a instituição Educafro se manifestou com um processo administrativo, protocolamos na Defensoria Pública, no Conselho Superior, um processo do último concurso que teve para defensores. A Defensoria Pública soltou uma foto junto com a ouvidoria, a instituição soltou uma foto com todos aprovados. E aí nós questionamos cadê as pessoas pretas, porque nós estamos falando de ações afirmativas. Então, eu me coloco até mesmo indignada, porque nós não tivemos um retorno, nós não tivemos uma fiscalização interna. E aí nós temos órgãos, nós temos mecanismo, nós temos um fluxo dentro da defensoria que isso deveria ser fiscalizado. Então, a devolutiva que nós tivemos não foi uma devolutiva simplesmente cadê a pessoa que deveria ocupar? E aí é onde entra o que Lia trouxe, né, falando como que a gente pode ter mecanismo para que isso possa sanar. A gente precisa ter defensores pretos, nós já temos uma política, mas nós precisamos ter uma política de fiscalização, é onde Isadora traz muito bem no documento, no DIR, junto com outras pessoas que fizeram esse documento, estão de parabéns, porque eu acho que a gente precisa ter metodologias para que a gente possa ter práticas antirracistas e a gente precisa mexer na ferida e a gente precisa falar sobre políticas públicas, a gente precisa falar sobre formação também dentro dessa defensoria. Precisamos ter um curso de formação para defensores e usuários e pessoas que estão dentro da defensoria pública para falar sobre racismo. Então, eu finalizo a minha fala. Muito obrigada pela participação. Se eu me estendi também, peço desculpa, mas eu acho que tudo que deveria ser dito. Muito obrigada, Isadora, pela participação.